Alunos, aqui estamos nós para mais uma aula de exercícios de termoquímica envolvendo entalpia, entropia, energia livre de Gibbs, um pouquinho de estequiometria no meio sempre, para dar um incremento. Vamos? Então, só para recordar, entalpia mede a variação de calor da reação, calor liberado, exotérmico, ou absorvido, endotérmico. A entropia mede o grau de desordem de um sistema, também é uma medida de energia, também fala de reações que são mais espontâneas, reações menos espontâneas, mas nem a entalpia nem a entropia isoladamente são capazes de nos dizer se a reação será espontânea ou não. Com o cálculo do balanço dessas energias, que a gente chama de energia livre de Gibbs, a gente pode então falar com mais certeza se o fenômeno será espontâneo ou não. Se essa variação das energias, ΔG, for negativo, quer dizer que sobrou energia, ou seja, o sistema foi para um estado de menor energia, liberando o excesso de energia. Isto é um fenômeno espontâneo. O contrário, quando ΔG é positivo, quer dizer que ele foi necessário a absorção de energia para que o processo ocorresse. Esses fenômenos não são espontâneos. Então, vamos trabalhar. Se a dissolução de determinado sal em água é um processo espontâneo e exotérmico, pode-se afirmar que, nesse processo, veja, ele dá as palavras-chave. O processo é espontâneo, o processo é exotérmico. Você já sabe traduzir isso? Muito bem. É para relacionar com entalpia, entropia e energia livre de Gibbs, conforme nós vemos nas opções das respostas. Quando eu digo que o processo é espontâneo, eu só posso afirmar isso quando eu falo de energia livre de Gibbs, ΔG negativo. E quando eu digo que o processo é exotérmico, eu só posso afirmar isso quando eu falo de entalpia negativa, correto? Então, a gente tem significados para as medidas de energia. Logo, a única resposta correta, então, é a letra D, onde eu digo claramente ΔG negativo, espontâneo, e ΔH negativo, exotérmico, ok? Considere as reações representadas pelas seguintes equações químicas. Aí ele me dá 4 equações químicas. Assinale a opção que apresenta as reações químicas nas quais há uma variação negativa de entropia. Variação negativa de entropia diz que houve o quê? Diminuição da desordem. O sistema está ficando cada vez mais organizado. Você olha para esses sistemas aí e me diz se um ou mais deles está diminuindo a desordem, ou seja, diminuindo a entropia. Mas como ver isso? Eu não tenho informação nenhuma. Pois é, vamos usar a única informação disponível, que fala da desordem em termos de número de partículas. Veja, na primeira equação eu tenho 3 moléculas diferentes nos reagentes e só uma nos produtos. Na reação número 2, nós temos uma única molécula nos reagentes e 1,5 nos produtos. Na reação 3, nós temos 2 moléculas nos reagentes e 4 nos produtos. E na reação número 4, temos 2 moléculas nos reagentes e 3 nos produtos. Você já sabe qual desses sistemas diminui a entropia? É apenas a primeira, certo? Onde há uma redução do número de partículas. Isso indica que há uma diminuição na dispersão das moléculas. Elas estão mais condensadas, organizadas, certo? Diminui de 3 graus de liberdade para apenas 1 grau de liberdade, correto? O gráfico ilustra a variação da energia livre ao longo de uma reação química que ocorre em 2 etapas.
Não confunda esse gráfico com o gráfico de entalpia. Está muito claro ali que é um gráfico de energia livre. Porém, a nossa análise também está baseada, veja o eixo X, no caminho da reação. Ou seja, o antes, o intermediário e o depois. Os reagentes, o intermediário e os produtos. E veja que nós continuamos falando de variação de energia. Certo? Então, o raciocínio é semelhante com o raciocínio da entalpia, mas não é entalpia, é energia livre, ok? Então, a partir da análise do gráfico, julgue as alternativas abaixo. A primeira alternativa, a etapa de A para B é espontânea. Gente, para uma reação ser espontânea, ΔG tem que ser o quê? Negativo. Então, faça o cálculo mental de ΔG, final menos inicial. O final é ΔG zero. Você já sabe o que significa, né? ΔG zero é equilíbrio. E o inicial é menos 10. Então, ΔG será um valor positivo. Então, essa primeira afirmativa é falsa. Por quê? Porque ΔG dá positivo. Então, não é espontâneo. Segunda alternativa aqui. A etapa de B para C é a etapa determinante da velocidade da reação global. Quando vocês estudaram cinética, o que determinava o tempo de uma reação, né? A velocidade de uma reação. Não era a etapa mais lenta? Exatamente esse o conceito. Para uma etapa ser rápida, ela tem que ser fácil e espontânea. Para ela ser uma etapa lenta, ela tem que ser difícil. O que determina essa dificuldade? Nesse exemplo, a energia de ativação bem grande aqui. Olha o quanto precisa absorver de energia para que a reação ocorra. É muito. Então, realmente, esta etapa tem uma energia de ativação muito maior do que essa. Ela vai ser a etapa lenta e ela vai ser a etapa determinante da velocidade da reação. Essa está correta. Viu? Falei para vocês, o raciocínio é muito semelhante. Estamos falando de energia. Porém, a outra energia, agora é energia livre. Terceira alternativa, a substância B é um intermediário da reação. Bom, eu já tinha até dado o nome, é isso mesmo, uma substância que se forma numa etapa e ela é consumida na etapa seguinte, a gente chama de intermediário, então é isso mesmo o nome que se dá a essa substância B. Quarta opção, a reação global de A para C é espontânea. De novo, a análise para a espontaneidade das reações está baseado no valor de ΔG. Ele tem que ser um valor negativo. Então, faça mentalmente a conta. ΔG é G final, menos 20, menos G inicial, menos 10. Esse valor dá negativo? Sim, ele dá negativo. Veja que há um excesso de energia liberado. Então, vai ser um ΔG negativo com liberação de energia e o processo, sim, é espontâneo. Última alternativa, a reação inversa de C para B apresenta energia livre de Gibbs de ativação igual a 20 kJ por mol. Veja que agora você tem que analisar a reação inversa de C para B. Nesse caso, a energia de ativação vai desde o pseudo-reagente, né, porque agora é a reação inversa, até o ponto máximo. Dá 20 kJ por mol? Não, né? Dá 50. Então, esta aqui é uma afirmativa falsa. Foi tranquilo, não foi? Fizemos uma análise muito semelhante a que você já estava acostumado com a entalpia, porém usando agora o conceito de energia livre de Gibbs. Acerca da reação H2 mais CO2 formando H2O mais CO a 25 graus Celsius e 1 atm, são feitas as seguintes afirmativas. Número 1. A reação é espontânea a 25 graus
Celsius e 1 atm. Número 2, um aumento na temperatura torna a reação mais espontânea. Número 3, a entropia padrão do hidrogênio a 25 graus Celsius é 0. Número 4, a reação ocorre com absorção de calor. Algumas pode ser até que você já saiba, porém outras nós vamos ter que detalhar. Ele quer saber quais dessas opções estão corretas e ele dá dados de entropia da reação, mais 42,4 joules por Kelvin mol, e entalpia de formação das substâncias presentes na reação. Vocês viram que ele não deu a entalpia do hidrogênio? Claro, né? Todos os alunos já sabem que entalpia padrão para substância simples é 0. Muito bem. Então, vejamos a primeira afirmativa. A reação é espontânea a 25 graus Celsius. Para saber se a reação é espontânea, precisamos definir se ΔG é negativo, certo? Então, temos que fazer o cálculo ΔH menos T ΔS. ΔS da reação nós temos. Porém, e nós temos também a temperatura da reação. O que nós não temos? ΔH. Então, antes do cálculo de ΔG, temos que calcular ΔH da reação. E você sabe fazer isso já pé nas costas. O ΔH da reação é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Os dados estão aí. Então, era só um pouco de paciência e calcular. Para os produtos, temos a entalpia da água, menos 241,8 kJ por mol, mais a entalpia do CO, menos 110,5 kJ por mol. Para os produtos, usaremos a entalpia do CO2, menos 393,5 kJ por mol, e a entalpia do hidrogênio, como eu acabei de comentar, é 0. Fazendo esse cálculo com muito cuidado, com muita tranquilidade, por causa dos sinais, deu mais 41,2 kJ por mol. ΔH positivo, reação endotérmica. A gente já suspeita que uma reação endotérmica não é muito espontânea. Porém, só teremos certeza com o cálculo de ΔG. Olha o pega-bobo. Aqui está em quilojoule, aqui está em joule. Então, muito cuidado, viu? Quando eu fui utilizar os valores na fórmula de ΔG, eu, em vez de 41,2, eu botei 41.200 joules para usar a mesma unidade para entalpia e entropia. E o outro cuidado, a temperatura em Kelvin. Não é 25 graus Celsius, são 298 Kelvin, tá certo? De novo, eu peço que você faça esse cálculo com cuidado devido aos sinais. ΔG deu positivo. A reação é espontânea? Não, né? Que pena. Um dado que a gente só conseguiu achar depois do cálculo. Número 2. Então, essa daqui é falsa. Número 2. Um aumento na temperatura torna a reação mais espontânea. O que você acha? Você acha que se essa temperatura aumentar, esse ΔG pode chegar a um número negativo? Só de olhar, sim, né? Porque basta que este valor aqui alcance um número superior a 41.200. Isso é impossível? Não, estamos a 25 graus Celsius. Aqueça até que aquele pedaço ali, T∆S, o módulo de T∆S seja maior que 41.200 joules. Então, essa daqui é verdadeira. A entropia padrão do H2 a 25 graus Celsius é 0. Isso não é verdade. A entropia não é a entalpia. Entalpia, sim, em substância simples tem valor 0. Entropia é um outro conceito. Entropia, lembra que eu falei na primeira aula?
Entropia é calcular a quantidade de energia necessária para trazer a substância de 0 Kelvin até 25 graus Celsius. Então, essa é falsa. Estão misturando o conceito de entalpia com o conceito de entropia. Número 4. A reação ocorre com a absorção de calor. A absorção de calor endotérmico, e isso é dado por ΔH positivo. Sim, verdade. Então, as opções corretas 2 e 4. Quando a mistura de 1 mol de H2 e 1 mol de I2 é aquecida a 500 Kelvin, o produto resultante da reação é HI. Para essa reação, a 500 Kelvin, a variação de entalpia encontrada foi menos 10,8 kJ por mol. E a variação da entropia, 17,7 joules por Kelvin mol. Com relação à reação, é correto afirmar. Antes de eu ler as opções, eu queria que você, junto comigo, verificasse as informações do exercício. Ele me deu a equação química, eu só fiz montar no formato de equação balanceada, correto? E as informações de entropia e entalpia. Veja que a entalpia é negativa, então já sei, processo exotérmico. E a entropia é positiva, ou seja, aumento da desordem. Ambos me dizem que essa reação é espontânea. Quando estudamos energia livre de Gibbs, que eu mostrei um quadrinho com as possibilidades de ΔH e ΔS, esta é a condição em que eu tenho certeza que a reação será espontânea, quando ΔH é negativo e quando ΔS é positivo. Aquela primeira opção. Lembra do quadrinho dos sinais de ΔH e ΔS para determinar ΔG? Então, esse aí é o típico caso de reação espontânea. Então, agora vamos ver as opções. A reação é exotérmica e a entropia do sistema diminui. Não, né? Quando ΔS é positivo, a entropia aumenta. Então, essa está errada. Letra B. A reação é endotérmica. Não, nada disso. Então, aqui está errado porque diminui, aqui está errado porque está endotérmica. Nem preciso ler o resto, né? Letra C. A reação apresenta um aumento de entropia e ocorre espontaneamente. Exatamente o que eu falei para vocês. É o caso clássico de reação espontânea. Então, a letra C. Mas eu vou continuar lendo. Valores de entalpia e de entropia do sistema indicam que a reação não ocorre espontaneamente. Não é isso, né? A gente já viu que ela sim ocorre espontaneamente. Letra E. A reação ocorre com um aumento de entropia e é endotérmica. Houve aumento de entropia? Sim. Mas ela é endotérmica? Não. Então, a resposta certa é... eu calculei ali o ΔG para você ter certeza que dava um valor negativo, mas não precisava. Tá bom? Devido ao intenso calor liberado, reações de termita são bastante utilizadas em aplicações militares, como granadas incendiárias, ou em atividades civis, como solda de trilhos de trem. A reação de termita mais comum é a aluminotérmica, que utiliza como reagentes o alumínio metálico e o óxido de ferro 3. A reação de termita-aluminotérmica pode ser representada pela equação química não balanceada ali abaixo. E ele dá dados de entalpia de formação para o óxido de alumínio e para o óxido de ferro. Você sabe muito bem por quê que ele não dá os dados de entalpia para alumínio metálico e ferro metálico. Você sabe que para essas substâncias simples, a entalpia de formação é 0. Acerca desse processo, são feitas as seguintes afirmativas. Vamos lá.
Após o correto balanceamento, o coeficiente do reagente alumínio na equação química é 2. É só fazer o balanceamento. Já fez? Esse balanceamento é muito simples. O balanceamento, basicamente, é colocar um 2 na frente do alumínio, um 2 na frente do ferro. E sim, essa questão é verdadeira. 2. Essa é uma reação de oxirredução. Concordam? Vocês estão vendo o alumínio oxidar? Estão vendo o ferro reduzir? Eu estou. E o agente oxidante é o óxido de ferro 3. Bom, aí agora eu vou confirmar. Ele está me dizendo que o óxido de ferro 3 é o agente oxidante. Aí eu fui olhar, realmente o óxido de ferro 3, o ferro mais 3, ele reduz a ferro 0. Se ele reduz, ele força o alumínio a oxidar. Então, chamamos ele de agente oxidante. Então, essa também é correta. 3. Na condição padrão, o ΔH da reação é menos 503 kJ para cada mol de óxido de alumínio produzido. Temos que calcular ΔH, não tem outro jeito. Você sabe calcular ΔH da reação. ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Tirando, porque dá valor zero, tirando as entalpias dos metais, ficamos com a equação assim. Dos produtos é a entalpia do óxido de alumínio, menos 1676, e dos reagentes é a entalpia do óxido de ferro, menos 826. Fiz o cálculo com muito cuidado, dados esse monte de valor negativo aí, e tive um valor de menos 850 kJ por mol de óxido de alumínio. Logo, essa questão está errada. Não dá menos 503, como ele diz. Número 4. Na condição padrão, para a obtenção de 56 gramas de ferro metálico, o calor liberado na reação é de 355 kJ. Olha só, do mesmo jeito que eu calculei ΔH para a reação por mol de óxido de alumínio, eu podia ter feito esse mesmo ΔH para cada 2 mols de ferro, certo? Porque esses são os produtos da reação, ou 1 mol de óxido de alumínio ou 2 mols de ferro. Se ele quer o calor liberado para 56 gramas de ferro, temos que fazer a estequiometria dessa pergunta. A reação diz que para cada 2 mols de ferro, libera 850 kJ de energia. 1 mol de ferro tem 56 gramas. Tá? Ele usou o valor da massa atômica do ferro. Então, se 2 mols liberam 850, 1 mol só vai liberar a metade. Então, não serão 355 kJ, serão 425 kJ. Então, as respostas certas são apenas as alternativas 1 e 2, tá bom? Então, como eu disse para vocês, sempre tem uma estequiometria para animar. O metanol é um combustível que pode ser obtido através da fermentação do caldo de cana-de-açúcar ou da reação controlada do oxigênio do ar com o gás metano. E aí ele me dá as equações e os valores de entalpia de 3 reações. Na primeira, metano com água, formando CO e hidrogênio. Na segunda, o hidrogênio reagindo com CO para formar o metanol. E, por último, uma reação de hidrogênio com oxigênio para formar água. Com base nos dados, pode-se concluir que a variação de entalpia na formação do metanol a partir do metano é formação do metanol, ele é o produto. A partir do metano, ele é o reagente. Então, mesmo que eu não saiba muito bem qual é a reação química, eu sei que eu terei metano nos reagentes e metanol nos produtos. Aqui em cima, ele já falou disso. Ele falou que o metanol pode ser obtido pela fermentação do caldo de cana ou da reação controlada do oxigênio do ar com o gás metano. Então, eu tenho uma ideia que é metano mais oxigênio para formar metanol.
mesmo sem ter muita certeza da equação química, tá? Bom, sabendo disso, eu vou manipular as equações químicas que ele me deu, deixando sempre o metano no reagente e o metanol no produto. Para isso, as únicas duas opções são essas que eu botei aí. A primeira equação, já na posição correta, e a segunda equação com o metanol na posição de produto. Tá lá. Somei as duas equações e cheguei nessa reação aí. Só que essa reação não é a reação descrita lá no enunciado. Não é a reação controlada do oxigênio do ar com o gás metano. Então, eu vou utilizar agora essa terceira equação aqui para conseguir o que ele me diz. A partir, ou eu podia pegar as três e trabalhar as três ao mesmo tempo, ou eu posso pegar essa que eu obtive aqui e trabalhar com a terceira. Os dois caminhos estão corretos. Você pode trabalhar em etapas e pode trabalhar com as três equações ao mesmo tempo. Aí é você que vai decidir. Nesse exercício, eu resolvi fazer em duas etapas para você ver, tá bom? Então, eu vou pegar esta equação aqui, de 77,77 kJ, e vou juntar com a terceira. Sendo que o oxigênio do ar é reagente junto com o metano. Então, não precisei nem inverter, nem nada, nem multiplicar, nem nada, ok? E, além disso, eu vou cortar esse hidrogênio com esse hidrogênio. Então, eu vou ter que ajustar a equação. Ou eu multiplico a primeira equação toda por 2, ou eu divido a equação de baixo toda por 2. Aí, tanto faz. Eu preferi dividir a segunda equação toda por 2. Então, agora eu posso cortar 1 mol de hidrogênio produto com 1 mol de hidrogênio reagente e posso cortar 1 mol de água reagente com 1 mol de água produto, e fiquei com uma equação que é exatamente a que foi descrita aqui no enunciado. Reação do oxigênio do ar com o metano para formar metanol. Veja como é importante a leitura de todo o exercício. As informações, às vezes, estão espalhadas. Veja como é importante a matemática. Quando eu dividi essa equação por 2, a entalpia foi dividida por 2. Cuidado com os sinais, tá certo? Então, faça os exercícios com tranquilidade, com calma, refaça seus cálculos. Uma fábrica que produz CaO, necessita reduzir o custo da produção para se manter no mercado com preço competitivo para o seu produto. A direção da fábrica solicitou ao departamento técnico o estudo da viabilidade de reduzir a temperatura do forno de calcinação de carbonato de cálcio dos atuais 1.500 Kelvin para 800 Kelvin. Considerando apenas o aspecto termodinâmico, pergunta-se: o departamento técnico pode aceitar a nova temperatura de calcinação? Em caso afirmativo, o departamento técnico pode fornecer uma outra temperatura de operação que proporcione maior economia? E em caso negativo, qual é a temperatura mais econômica para operar o forno de calcinação? E aí ele dá os dados de entropia e de entalpia para as substâncias. Veja, ele não dá a equação química, mas ele diz que a fábrica produz CaO. Então, eu sei que o CaO é produto. Logo, CaCO3 e CO2 são reagentes ou algum deles é produto. Vai tentando, com os seus conhecimentos de química, montar uma equação onde o óxido de cálcio seja o produto, usando essas três substâncias. Eu não achei difícil. Acho até que vocês já viram essa reação tantas vezes que já sabem, só de olhar já sabem qual é a reação. A decomposição do carbonato de cálcio formando óxido e gás carbônico. E já balanceada, ok? Então, olha para essa equação química.
Essa reação está sendo feita a 1500 e a empresa pergunta se pode ser feita a 800 Kelvin. Logo, a gente vai ver se existe espontaneidade da reação a 800 Kelvin. Como ver isso? Poxa, nós estamos estudando espontaneidade de reação a partir do conceito de energia livre de Gibbs. Para calcular a energia livre de Gibbs, precisamos ter a entalpia da reação e a entropia da reação. Certo? Então, olha a trabalheira desse grupo técnico aí, do departamento técnico dessa fábrica. Primeiro, vamos calcular a entropia da reação. Entropia dos produtos menos entropia dos reagentes. Tranquilo? Fui lá substituir os valores com muito calma, muito cuidado, os dados de entropia, ΔH. Sim, errei alguma coisa? Usei valores equivocados? Se sim, assinala e corrige. Bom, o meu cálculo diz que esse procedimento, esse processo é endotérmico. ΔH é positivo. E para ΔS, também com muito cuidado, fiz o cálculo usando os valores das entropias padrão das substâncias, entropia dos produtos menos entropia do reagente. Fiz com calma e obtive um valor positivo, um aumento da entropia. Agora vamos avaliar se esse processo vai ocorrer a 800 Kelvin. Vamos substituir na fórmula de ΔG. Cuidado, de novo, ΔH está em kJ, enquanto ΔS está em joule. Por isso, ao colocar na equação, eu substituí 178,3 por 178.300. O outro detalhe, temperatura tem que estar em Kelvin. Fiz a conta e ΔG deu um valor positivo, 50.220 joules por mol. Então, o que eu digo para o dono da fábrica? É possível operar a 800 Kelvin? Não, né? A reação não vai acontecer. A temperatura está muito baixa. Precisamos de uma temperatura tão alta que todo esse termo tenha em módulo um valor maior que 178.300. Para quê? Para que ΔG dê negativo. Então, em caso afirmativo, o departamento técnico pode fornecer uma temperatura de operação que proporcione maior economia? Não. Por quê? Porque a resposta foi negativa. Tá, e em caso negativo, qual é a temperatura mais econômica? Vamos verificar. Vamos verificar que temperatura é essa que transforma ΔG num valor negativo, que seja uma reação espontânea. Então, vejamos, vamos calcular ΔG, mas o meu foco agora é saber qual é a temperatura mínima para que ΔG dê um valor negativo. Para que o ΔG seja negativo, 178.300 tem que ser menor que T ΔS, T vezes 160,1. Então, eu resolvendo esta inequação, cheguei na definição de que a temperatura mínima para que esse processo comece a ser espontâneo é 1113,7 Kelvin. Então, tem que operar acima de 1113,7 Kelvin, ok? Nós já fizemos outros exercícios dessa natureza. Eu espero que você já esteja entendendo tranquilamente.